Tá ligado, né, compadre? No ar, programa Papo Franco RS, com Dudu Franco, na reaçãofm.com. É isso aí, a partir de agora, Papo Franco, aqui com ele, com o Dudu, diretamente de sua casa. Boa noite, Dudu! Boa noite, Celo. Como é que tá as coisas aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Se cuidando, que a gente tem que estar se cuidando, né? Daquele jeito, né, velho? E aí, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo, levando da melhor maneira possível, né? E vamos aí de novo, vamos com mais um Papo Franco aí, com mais um convidado, com mais uma pauta importante para o povo da periferia. Vamos dar continuidade aí aos nossos trabalhos. Vamos que vamos, então agora é tudo contigo. Papo Franco RS aqui com ele, com o Dudu aqui na Rádio Reação FM.com. Salve, meu povo! Papo Franco RS aqui na Rádio Reação, mais uma segunda-feira. Já lembrando o pessoal aí que ainda não baixou o aplicativo, baixa o aplicativo. Assista também depois no YouTube, sobe o Papo Franco lá pro YouTube também. Então, bora lá com mais um Papo Franco RS. Hoje, nessa segunda-feira, estou aí com meu grande amigo Bruno Xavier. Como é que tá aí, Bruno? Tudo bem? E aí, Dudu? Tudo certo, cara? Tudo bem. Tudo certo. Primeiramente... Tô te ouvindo bem. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite, por ter aceitado, né, pra gente fazer mais uma pauta aqui no Papo Franco RS. Desde já agradecer já as pessoas que estão chegando aqui no Facebook, que estão se manifestando, já mandando seus recados. Vai vir perguntas aí, vocês podem também participar enviando suas perguntas aqui pelo aplicativo da Rádio Reação, pelo Facebook. E hoje o assunto é educação das relações étnicos, raciais no contexto da escola pública, desafios e reflexões. Apresenta-se para nós aí, Bruno. Então, gente, primeiro eu quero dar boa noite e parabenizar o Dudu pelo programa e boa noite aos ouvintes. Sou Bruno, sou professor de Geografia na Rede Pública Municipal de Porto Alegre. E na rede eu trabalho com a geografia e também com a questão do ensino de geografia desde uma perspectiva antirracista. E antes de começar, Dudu, eu só queria agradecer o convite e dizer que o fato de eu estar aqui não é um mérito meu, né, mas são consequências e causas históricas que me fizeram estar aqui hoje deste lado e tudo outro, né? Dois homens negros conversando sobre questões que deveriam estar na pauta de toda a política, de toda a história, de toda a cultura, de tudo que se relacionado ao Brasil. Então, ao longo da fala, ao longo dessa apresentação, eu vou citar nomes de pessoas ou trabalhos, mas eu gostaria que as pessoas vissem isso mais por um viés de reconhecimento do que por um viés acadêmico. E não estou me destituindo do viés acadêmico, que é importante, mas de reconhecimento, uma vez que é a luta dos ancestrais que me permitem estar aqui hoje com 37 anos, sendo professor de geografia dentro da escola pública, né? Então eu tenho que falar nomes de pessoas para referenciar que antes de eu estar aqui, os mais velhos construíram um caminho que eu pudesse continuar a trilhar. Show de bola. Eu já vou começar aqui só dando um abraço pro pessoal que está começando, que está curtindo aqui no Facebook, que é Simone Flores, Peter Silveira, deixando um abraço já para esse pessoal que está acompanhando aí já, Valesca Gomes, Helena Boteno, todo o pessoal aí que está aí já chamando o Brunão aí já, Rolima, Andreísa, Porta-Bandeira, deixando um abraço aí para esse pessoal todo aí. Aí no decorrer eu vou dando mais um abraço pro pessoal aí. Celo, tá me ouvindo aí, Celo? Alô, Celo? Oi, Dudu. Tá escutando. Estão dizendo que o som do fundo aqui tá um pouquinho alto. Tem como baixar um pouquinho? Claro, com certeza. Obrigadão, Celo. Vou te deixar sem a cortina então, tá bom? Pode ser, show de bola. Então tá bom, então. Contigo aí, com vocês aí. Valeu, show de bola. Eu já quero abrir contigo sobre um
um projeto que tu faz bacana, que eu já tive a honra de ir lá poder palestrar. Foi uma experiência muito boa para mim, que foi o Quilombonja. Tem como tu explicar um pouquinho o que é o Quilombonja, para quem não conhece ainda? Sim, sim. Vou dar um panorama, assim, né? Senão a gente fala, né? Aí depois eu retomo no final. O Quilombonja é um projeto de educação popular e antirracista. E esse projeto de educação popular antirracista, ele surge a partir da forma como os alunos estavam tendo uma compreensão sobre o ensino de geografia em que eles não se viam presentes naquela aula de geografia. Tem uma questão muito interessante que um aluno me fala assim, ó, o que tu quer ensinar para nós daqui, né, daqui da Bom Jesus, se tu não mora na Bom Jesus? E aí eles me provocaram, né, a pensar o contexto do bairro Bom Jesus e as experiências deles dentro do currículo de geografia. Então, o Quilombonja vai nascer dessa forma. Hoje nós debatemos questões referentes às experiências dos alunos, mas no campo da educação antirracista. E a partir dali a gente pesquisa, a gente entrevista, a gente lê pessoas, a gente conversa com muitas pessoas e nós vamos tecendo uma forma nossa, uma forma própria de pensar a educação antirracista dentro da escola pública. Depois, no finalzinho, eu vou retomando essa questão, assim, porque eu acho que tem uma ideia muito potente que os alunos trazem e que eu preciso dar visibilidade, né? Que é a ideia de identidade do grupo, assim, né? Que é o nome Quilombo mais Bonja. E esse nome Quilombo mais Bonja, ele tem muito a ver com uma produção intelectual que no Brasil está sendo retomada, que começou, que teve um início com uma mulher negra chamada Beatriz do Nascimento, lá na década de 70 e 80, e por alguns motivos essa discussão meio que teve um momento nebuloso e agora ela está retomando com força. E os meus alunos de 12 e 13 anos, que têm uma experiência muito semelhante à da Beatriz Nascimento, em função de que no Brasil ser negro é sofrer racismo, é a única coisa que nos coloca enquanto um grupo é o fato de sofrer racismo, porque, para além disso, ser negro e a negritude é uma questão muito diversa. Então, os meus alunos, eles retomam, no nome do grupo Quilombonja, eles retomam um processo histórico iniciado por uma mulher negra, acadêmica, que é a Beatriz Nascimento. Show de bola. Eu quero abrir contigo já aqui também uma outra questão, que é o movimento negro. É um sujeito ativo na reconstrução das identidades de negros brasileiros. Como é que tu vê essa visão do movimento negro com esses trabalhos que estão sendo feitos dentro das escolas e até fora das escolas? Beleza. Então, Dudu, assim, para eu te falar do movimento negro, a gente precisa contextualizar algumas questões, né? Afinal, a gente é professor, né, cara? Professor, a palavra contextualizar está sempre na nossa linguagem. Assim. Sim. Tá? Primeiro, a gente precisa pensar assim, ó. O nosso país, o Brasil, é o país mais negro fora do continente africano. Positivo. Né? O país com o maior número de negros é a Nigéria, né? Capital Lagos. Depois da Nigéria é o Brasil. Né? Segundo o IBGE, a cada 100 pessoas no Brasil, 54 se declaram negras. Então, mais da metade da população brasileira é negra. E esse debate do IBGE, ele fomenta para nós uma série de caminhos para pensar a educação antirracista, ou, como se quer chamar, educação das relações étnico-raciais. E aí vai entrar, o movimento negro vai entrar nesse contexto, ou esse contexto é o próprio movimento negro, na verdade, quando, por exemplo, num país de maioria negra, a presença negra na história do país, oficializada, ainda está muito circunscrita à escravidão. E é uma escravidão em que o sujeito escravizado aparentemente não tem nenhuma potência. Parece que o sujeito foi inerte, que o sujeito não tinha vontade, que o sujeito aceitou a escravidão.
tanto que tem muitos grupos, né, que não conhecem a história, ou conhecendo não querem que os outros conheçam, né, que os outros conheçam. Tem muito grupo dizendo que os negros são os próprios racistas, né, o que é um paradoxo. Bah, Então, eu sinto direto isso. Então, primeiro assim, ó, esses sujeitos que foram escravizados em África, a África é um continente de 54 países, mais de 2.000 línguas. Esse sujeito que foi escravizado em África, ele é descendente de reis, rainhas, príncipes e princesas. E são reis, rainhas, príncipes e princesas sujeitos conhecedores, sujeitos do conhecimento, né? Para falar uma palavra bonita, né? São sujeitos cognoscentes. As pessoas que vêm para cá, né, para as Américas, elas conheciam técnicas de agricultura, irrigação, conheciam sobre solo, sobre hidráulica, metalurgia, conheciam sobre construção civil e construção de máquinas. Esses sujeitos que chegam aqui são sujeitos que têm uma leitura de geografia, um conhecimento de pedologia, matemática, engenharia bastante amplo. E que, hegemonicamente, os livros não tratam isso. Né? Hegemonicamente, a gente tem uma ciência que tem uma base fundada na produção europeia, e aí a gente tem que trazer uma questão que a professora Petronila nos ensina, né? Quando a gente vai falar de educação das relações étnico-raciais, nós temos que dizer que esses sujeitos europeus são sujeitos homens brancos, em geral, homens brancos. Né? Existe uma Europa hegemônica, França, Inglaterra, Portugal, Alemanha, uma Europa de homens brancos que se colocou como um sujeito universal e único e exclusivo produtor de conhecimento. E nós sabemos aí que não é verdade. Né? O próprio Oriente também produziu muito conhecimento. E por que eu trago isso para vocês? Porque o processo de escravidão no nosso país não foi apenas a força de trabalho africana, né? Apenas, bem entre aspas, pessoal, apenas. Foi também uma apropriação do conhecimento, foi uma apropriação da construção mental, da inteligência, do intelecto de vários indivíduos que aqui chegaram, né, na visão distorcida de sujeitos que não tinham conhecimento algum. Tá? Bom, isso que eu estou dizendo para vocês, assim, muito a grosso modo, é um debate secular do movimento negro. O movimento negro tem feito isso, gente. Se o Brasil tem, desde 1500, tem 520 anos, vamos botar que o movimento tem feito isso, o movimento negro tem feito isso, esse debate, né, há pelo menos 3 séculos. Então, eu não estou inventando a roda, né? Eu estou trazendo aí o que 3 séculos de muita luta e conquistas têm oferido para a história do povo brasileiro, né? Para a história do Brasil. Por isso que a gente coloca assim, né, o movimento negro como um sujeito político ativo. Né? É o protagonismo do movimento negro durante a escravidão, na proclamação da República, na Lei Áurea de 88, no pós-abolição e contemporaneamente, é o protagonismo desse movimento negro que vem possibilitar a nós, povo brasileiro, construir uma história nossa, a partir das nossas próprias referências. Eu falo povo brasileiro, os afrodescendentes, descendentes de africanos, né? Pessoas negras, pessoas de identidade branca, indígenas, outros grupos sociais que vieram para cá depois, né? Descendentes de orientais, asiáticos. E é interessante essa leitura do movimento negro, porque ele vai trazer para a cena a diversidade cultural do Brasil. E que pensar o Brasil e a produção de um país, né, do porte do Brasil, sem a presença da diversidade que compõe a nossa estrutura social, é um caminho enviesado. Daí que a ideia do movimento negro como esse sujeito ativo, né? Um sujeito que, para além da denúncia do racismo, tem propostas políticas específicas, propostas políticas sólidas para a construção de um país, principalmente por meio da educação. Então, tu vê... Tu tava falando de umas partes ali que eu me lembrei quando eu estive no Museu Afro-Brasil em São Paulo. Quem puder ir um dia nesse museu aí, quando for a São Paulo, quem puder conhecer esse museu aí, vale muito a pena. Que lá mostra a parte da tecnologia, muitas coisas que foram criadas pelos escravizados na época.
e que teve essa apropriação aí, né? Foi bom tu tocou esse assunto, eu me lembrei dessa época aí, quando eu visitei esse museu aí, bem bacana. E aí, essa questão ainda do movimento negro, eu te pergunto assim, o que ainda está faltando para entrar mais na questão na questão escola ainda, né? Aí eu vou entrar já na questão da Lei 10.639, né? Vou linkar esses dois. Até semana passada a gente comentou sobre isso com o professor Fábio, falamos sobre essa lei, agora vamos fazer essa dobradinha, né? Então, essa questão do movimento negro, né, como ele não sei se você pode me responder, como eles estão vendo essa questão da lei 10.000, ou vocês também, professores, na questão 10.639, né, do nosso protagonismo, a nossa história ser contada da forma correta, né, que ela é muito eurocêntrica ainda, né, e também só falo assim, escravidão lá e deu. E há alguma articulação entre vocês, professores, ou alguém do movimento negro, para começar a encabeçar melhor essa questão de colocar a Lei 10.639 dentro da escola, para poder ser, em cada matéria, ter algo nosso para ser contado? Beleza. A Lei 10.639 é uma lei que ela muda a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Base da Educação, que é a lei que rege a educação nacional. E ela foi assinada em 2003, 13 de janeiro de 2003. Só que anterior a essa lei, nós temos uma série de mecanismos, uma série de lutas e conquistas, e que o movimento negro foi protagonizando e abrindo esse caminho para que a gente pudesse instituir uma lei só em 2003. E a palavra só, enquanto somente, né, trazendo um advérbio, assim, é para a gente pensar que de 1500 até 2003, 503 anos depois, se teve uma lei para pensar os 54% da população negra do país. Até então não existia isso, muito menos na educação. Tá? Porque isso é legal para a gente pensar, porque a Lei 10.639 ela vai instituir a obrigatoriedade da história da cultura africana e afro-brasileira na educação básica, né? Na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, na educação básica. E essa obrigatoriedade, ela vem em determinadas disciplinas, como a literatura e a história, mas ela também, a partir das diretrizes, ela vai dizer que não se restringe a determinadas disciplinas, que o currículo escolar precisa, né, é obrigatório que o currículo escolar ele aborde essas questões o ano inteiro. Não é só em novembro, não é em maio, Sim. É o ano inteiro, né? Porque a LDB obriga 200 dias letivos. Então, dentro dos 200 dias letivos, tu tem 200 dias para ensinar questões relacionadas aos 54% da população brasileira. Né? Então, a Lei 10.639, eu entendo ela como um projeto de Brasil. É um projeto político de Brasil a partir da educação. A Lei 10.639, ela traz para nós um projeto de sociedade na educação. Ela é fruto das lutas, das dores, mas também das conquistas do movimento negro, desse protagonismo histórico que é incansável, né? É incansável esse protagonismo. Eu acho que tu tem que fazer posteriormente, convidar o pessoal do movimento negro, o pessoal, né, que está há muito tempo na luta, para que eu não tenha assim uma fala grosseira e fique minimizando o que é o movimento negro, né? Mas é a partir do movimento negro que a gente vai ter essa trajetória de trazer para o Brasil uma pauta em que nós não sejamos invisibilizados, né? Uma pauta que nós sejamos colocados, né, dentro do debate de forma protagonista. E aí, o que acontece? As escolas, em geral, Dudu, toda escola tem uma LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Toda biblioteca de escola tem as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais, tem para a educação ambiental, tem para a educação quilombola, tem para diversidade sexual, né? Toda biblioteca de escola tem. E essas diretrizes, elas vão acrescentar orientações e princípios para o trabalho antirracista na escola.
trazendo a ideia de um Brasil multicultural, um Brasil pluriétnico, né? Dizendo que essa é uma forma de fazer, de reconstruir e fortalecer a nossa democracia. E toda a escola também, na sua biblioteca, tem esse documento aqui, ó, né? Que é o documento geral das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Esse aqui é o específico da educação das relações étnico-raciais, e esse aqui é o geral, onde vem desde a educação inclusiva, educação quilombola, educação antirracista, até temas como educação e sexualidade. Educação escolar indígena, por exemplo. Toda a escola tem. Tá? E isso é nacional, né, cara? Isso é MEC. Assim. Essa obrigatoriedade da Lei 10.039, o MEC, junto ao Movimento Negro, né, produziu esses documentos. E no Rio Grande do Sul, nós também temos o Plano Nacional, o Plano Estadual de Implementação das Diretrizes Curriculares. Ou seja, o Rio Grande do Sul também tem uma dimensão para se trabalhar a educação antirracista nas escolas estaduais. E aí, cara, a tua pergunta, né, o que nos falta, assim? A gente tem material. Nós temos muito material, tem muita gente produzindo. Só para se ter uma noção, assim, ó, cada grupo, cada escola, cada professor, ele vai dar a sua compreensão para o debate antirracista na sua sala de aula e na sua comunidade, né? A gente tem... A educação brasileira, ela é um debate muito complexo, né? Antes mesmo de trabalhar a educação antirracista, tem a questão da escola, né? De como é que a nossa escola está estruturada, das questões básicas de falta de professor, de falta de material. Tem uma série de questões materiais que ainda não estão superadas dentro da escola pública. Então, os professores que trabalham essas questões de diretrizes curriculares da educação antirracista, né, também vão muito de encontro, né, a uma escola que ainda tem uma estrutura bastante fechada. E eu falo escola enquanto instituição brasileira de ensino. Não é a escola A ou a escola B, né? Não é a escola prédio, a escola enquanto educação escolar. Né? Mas também é interessante essa tua pergunta, porque ao mesmo tempo que a gente vê que a escola precisa avançar, a gente consegue ver possibilidades de trabalho na escola. E são essas possibilidades de trabalho na escola que eu tenho me debruçado. A gente sabe que existem N problemas, claro, né? Mas a gente tenta se debruçar, quando eu falo a gente, né? Sou eu que estou falando aqui, mas tem outras pessoas que também são professores, que a gente também tem uma rede, tem colegas que apoiam o nosso trabalho, e tem a própria luta, né? As lutas por educação, saúde, pelo serviço público, que de uma maneira ou outra, né, as conquistas deles respingam no campo educacional. Então, eu me debruço muito assim nas potencialidades, na possibilidade da escola. É claro que a gente gostaria de condições de excelência, mas nenhuma luta se dá em condições de excelência. Sim. Bacana. Eu queria saber contigo, assim, também no caso da educação das escolas, continuando nesse assunto, o eurocentrismo, ele deve ser questionado? Estou pensando. Quando eu abordo, assim, porque o eurocentrismo é um conceito, mas ele também é uma prática, né? Quando a gente aborda o eurocentrismo, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Assim. Aquela ideia de que existe um único produtor de conhecimento e ele tem uma centralidade geográfica. A Europa produz conhecimento. Quer ver um exemplo de a Europa produz conhecimento? Aula de cidadania. Todo mundo vai... cidadania, a palavra cidadão surge na Grécia, a questão de cidade, Grécia e Roma. Todo mundo, em geral, tem essa visão de que a cidadania surge na Grécia e na Roma. Gente, a Biblioteca de Alexandria tinha muita coisa. Tinha muita questão africana naquela biblioteca, por exemplo. Mas parece que a Europa
se coloca como produtora única e exclusiva do conhecimento, como os demais lugares do mundo, como os demais continentes, países, culturas não produzissem nada. Isso é tão arrogante, que quando a gente vai fazer uma leitura colonizada de Brasil, parece que o Brasil começou com a chegada do europeu. Uhum. E que os variados demais grupos de indígenas que aqui existiam, que falavam em torno de mais de 2.000 línguas, só para a gente ter uma noção de diversidade, parece que eles não existiam. Mas quando o europeu chega, o europeu traz a sua luz. Isso é de uma arrogância extrema, isso, né? Pensar dessa forma. E aí a ideia de eurocentrismo é essa visão que a gente tem de escola, de educação, centrada numa produção europeia. Então, como se a escola e o conhecimento fossem só de um grupo, né? Como se a escola e o conhecimento fosse restrito a uma forma de corporeidade a partir da qual o resto do mundo ele vai sendo criado. Essa é a ideia do eurocentrismo. Então, quando a gente fala de uma educação eurocentrada, a gente está dizendo que é uma educação que não faz o debate da diversidade racial. A gente fala de uma educação eurocentrada, a gente está dizendo de uma educação em que os livros produzidos, os livros nos quais nós lemos, estudamos, sempre baseados em autores europeus. Inclusive, os autores europeus vêm para cá, né, para Brasil, para América Latina, para o Oriente, produzem conhecimento sobre esses lugares, atestam esse conhecimento como seu, e a gente toma aquilo como se fosse uma exclusividade europeia. Essa é a ideia assim, que a gente tem, né, de uma educação eurocentrada. Né? E a gente sabe que não, a gente sabe que a educação ela tem que ser pluriversalizada. Não existe um centro da produção do conhecimento. A produção do conhecimento é o ser humano. Né? A produção do conhecimento é o ser humano e a sua diversidade. A produção do conhecimento são as quebradeiras de coco, né, da Bahia. A produção do conhecimento são os quilombolas, são os povos das águas das florestas, é o movimento negro, são as feministas. A produção de conhecimento são os nativos indianos. A produção de conhecimento deveria estar centrada na diversidade humana de viver o mundo, né? Nessas várias diversidades humanas de viver o mundo. Assim. E é por isso que é interessante trabalhar com a educação das relações étnico-raciais. Porque as pessoas acham que é falar de negros. Lá vem ele falar de negro e de racismo. Não, a educação das relações étnico-raciais, a gente vai fazer uma abordagem das diversas formas de produzir conhecimento, de educar e se educar, né? Dando ênfase a alguns grupos, mas não unicamente um e não exclusivamente um. Então a gente pode fazer educação antirracista, pode e deve, com o conhecimento das pessoas negras, com o conhecimento das pessoas indígenas, com os conhecimentos dos ciganos, com o conhecimento dos descendentes de asiáticos, né? Porque a ideia de educação das relações étnico-raciais é justamente pensar os diferentes grupos étnicos, né, que vão formar o país, que participam da matriz social que é o Brasil. É nesse sentido assim que a gente está pensando, né? Então, a própria educação antirracista, a educação das relações étnico-raciais, ela vai problematizar, né, uma única forma de fazer ciência, um único tipo de saber e uma única origem do conhecimento que a gente tem tido acesso. Show. Olha só, eu estava pensando aqui, Porto Alegre ela é a cidade mais segregada do país, né? Pois é. E na questão, tu como professor de geografia, né, a gente sabe também por que ela é segregada, né? Tem uma história toda por trás disso aí, né? Dessa segregação que se tem até hoje. Tu, no caso, tu dá aula mais em escolas de periferia, né? Sim, as escolas municipais, em geral, elas estão localizadas em espaços de periferia, espaços periféricos. Uhum. E para abordar esses assuntos aí, tem alguma diferença, no caso de adotar esse assunto em escolas de periferia, onde já é majoritariamente negros, ou do que numa escola particular, que já fica em outros bairros, onde já é de população mais brancas? Lá, esses assuntos chegam também nessas escolas aí, há algum debate sobre isso nas escolas particulares?
Olha, Dudu, como eu disse para ti, né? A gente está aí há 17 anos falando da obrigatoriedade da Lei 10.639, que em 2008 foi atualizada como 11.645, que também institui a obrigatoriedade do ensino da cultura indígena. É obrigatório, não tem essa de não pode falar, pode falar. É obrigatório. Lei federal. Cumpra-se, sabe? Cumpra-se. Né? No caso de Porto Alegre, eu ser professor em escola de periferia, eu entendo, assim, ó, sendo professor de geografia, eu entendo que dentro com os meus alunos a gente discute a cidade enquanto uma unidade territorial. E essa unidade territorial, ela tem as suas especificidades dentro de cada território. Então, a Restinga, a Bom Jesus, a Mário Quintana, a Cruzeiro, cada território tem a sua especificidade, mas todos eles compõem um mosaico maior que é a cidade de Porto Alegre. Né? Então, dentro desse contexto, para nós, professores de geografia, porque eu vou falar da minha área, né? Para nós, professores de geografia, existe uma riqueza cultural, material e de experiência vivida para trabalhar com os alunos. Né? Existe essa riqueza. E é a partir dessa experiência que eu vou trabalhando com eles. Por que da experiência, assim, ó? Outro debate que o movimento negro ensina para nós, né? Ser negro é uma experiência. Mas a forma como se vive essa experiência, ela vai ser diversa, né? Quando tu é negro mulher, e tu é negro LGBT, e tu é negro e tu mora num bairro mais periférico ou num bairro mais elitizado, né? Novamente, a única coisa que nos torna um grupo homogêneo é o fato de todos os negros sofrerem racismo. Né? Para além disso, somos diversidades, como é o grupo branco, né? Cada um é sua individualidade. O Bruno é o Bruno, o Eduardo é o Eduardo, né? O João é o João. O grupo branco, ele sempre é uma individualidade. Né? Se o meu amigo branco fez uma bobagem, ele não vai escutar. Tinha que ser branco, todos os brancos são assim. Mas se uma pessoa negra faz, parece que o grupo negro inteiro leva aquele estereótipo. Né? Mas, para entrar assim, né, nessa questão que tu traz, né, Porto Alegre, em 2017, é uma pesquisa da FEE. Se alguém estiver escutando, por favor, né, coloquem para mim. É uma pesquisa da FEE, né, que é a Fundação de Estatística e Economia. Vai dizer que a nossa cidade, que Porto Alegre, lidera a desigualdade entre negros e brancos do país. Né? Então, das capitais brasileiras, Porto Alegre é a capital em que o abismo entre pessoas negras e brancas, de acordo com IDH, né, ele é o mais acentuado. Assim, né? É o mais acentuado. E é visível também de ver, né? É uma pesquisa feita pelo IBGE e que também é uma pesquisa feita pelo IBGE que traz em relação ao contexto do IDH. E o que é importante falar sobre isso, né? O que é importante aí, aquele momento que eu falei que eu ia citar pessoas como reconhecimento. Se a gente vai, por exemplo, ler a Porto Alegre dentro do contexto dos territórios negros, tu vai entender por que as pessoas negras estão na periferia da cidade. Né? Então, tu tem o trabalho do professor Oswaldir, que tem curso, que é antropólogo, tem o trabalho da Daniele, que é da geografia, que inclusive ganhou um prêmio de melhor dissertação sobre planejamento urbano do Brasil, no ano passado, que ela trabalha com territórios negros. Tu tem aí o trabalho do professor Marcos Vinícius, professor de História da URGS, sobre a colônia africana. A professora Helena Boneto também escreveu sobre a questão da cidade de Porto Alegre. A gente vai vendo que esse abismo entre negros e brancos em Porto Alegre não é um abismo econômico apenas, também é geográfico, né? Mas é político. É político no momento em que tu possibilita determinados grupos de acessar a cidade e os serviços que a cidade oferece, e a outros grupos não. Tu dificulta o acesso para outros grupos, né?
Então, é nesse sentido, assim, as escolas municipais, na minha opinião, elas têm uma riqueza para trabalhar isso. Uhum. Em todos os sentidos, em todas as disciplinas. Por que elas têm uma riqueza? Porque os nossos alunos, eles trazem experiências para dentro da escola e essas experiências precisam ser visibilizadas como conhecimento, como saber, como cultura. Né? Fato que o próprio racismo destituiu isso do sujeito de pele escura. Né? O próprio racismo atestou os negros como sujeitos sem destituir, uma palavra bonita, eu sempre gosto de falar isso para os alunos, né? Eles dão risada. Né? Sujeitos destituídos de epistemologia. Sujeitos que não têm saber, que não têm conhecimento. Ah, negro produz folclore. A Europa produz cultura. O negro tem dialeto. A Europa produz linguagem. Né? Isso a gente lia em livro até 1980, livro didático. Tem pesquisas aí sobre livro didático que abordam coisas terríveis em relação a isso. Então, eu trago essa experiência para os meus alunos. Né? Eles são muito jovens, então eu trago a experiência deles. Como é que é na vila? Como é que é na periferia? Que coisas que vocês já escutaram sobre vocês? Quem é que diz que vocês conhecem as coisas, que vocês são inteligentes, que vocês são bonitos? E aí eu vou trazendo com eles essa estrutura, porque em vez de eu ficar fixando no meu aluno essa ideia que o racismo impôs, eu vou deslocando essa imagem com ele. Eu vou trazendo, então, dentro dos problemas que a gente tem, eu vou trazendo com eles questões que já aconteceu com o Malcolm X, questões que aconteceu com a Ruby Bridges. Olha, o meu inglês é ótimo, né? Com a Ruby, eu fiz um trabalho uma vez com os alunos, na Bom Jesus, que um aluno me dizia que ele era burro, que ele não sabia, e ele era burro porque ele era preto. E aí eu e a professora Cássia, na época, professora de inglês, nós trabalhamos a história da Ruby, uma menina que foi impedida de estudar numa escola de branco. Né? E fizeram um teste com ela, lá nos Estados Unidos, fizeram um teste com ela para ela não passar, e a menina foi lá e passou no teste, e ela foi para a escola e obrigaram a menina a ser escoltada por 3 policiais federais brancos, mesmo uma criança de 10 anos de idade. E aí eu mostrei essa história para os alunos. E a partir dessa história, a gente foi construindo com eles que experiências eles têm. Porque eu não quero pensar que essa experiência é deles. Eu quero que eles entendam que a experiência deles, eles vão construir. Essa é uma experiência do racismo. E a experiência do racismo não é minha, não é do Dudu, não é do meu aluno. E para o meu aluno que é branco, também para ele não achar que isso que o racismo instituiu como verdade, é uma verdade, para ele também questionar. Porque no frigir dos ovos, né, a gente põe o dedo na moleira das crianças negras, mas não ajuda a criança branca a pensar quem ela é, né? Uhum. E a ideia é a gente distorcer essa imagem, assim, é ajudar a criança branca a pensar quem ela é, junto com a criança negra a pensar quem ela é, junto com a criança branca. Uma vez que a diversidade, ela é relacional, né? Eu sei que eu sou negro porque o fulano é branco e o fulano sabe que é branco porque eu sou negro. E vice-versa, né? Como a diversidade ela é relacional, a gente precisa trabalhar essa questão da diversidade. E isso que eu estou dizendo para ti está escrito nos documentos das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, não é nenhuma invenção. Nenhuma invenção. Claro. A Mayura... Fala aí, pode falar. Só para fechar. Por isso que a periferia de Porto Alegre ela tem uma riqueza muito grande, que é o fato de que as pessoas que foram removidas do centro da cidade em função da expansão urbana, em função do racismo no espaço urbano, que tiveram seus pais, seus avós, eles têm essa memória. E essa memória tem sido, lá no Quilombo, já tem sido passada para os alunos e tem feito parte do currículo da escola. Então, por exemplo, eu trabalhei com os meus alunos ano passado, Carolina Maria de Jesus, o livro Quarto de Despejo, que ela também traz essa memória. Né, nesse livro Quarto Despejo. Ela também traz essa memória da remoção da favela do Canindé para a abertura da Marginal Tietê. Então, lá no 7º ano, estou trabalhando com meus alunos Brasil, cidade, periferia, e a gente está pensando a experiência do vô, da avó, da tia, da periferia, do bairro, e essa memória que está lá naquela vozinha, naquele tio, aquele tio é velho, não sabe nada. Não, aquele tio lá já passou a época dele. Ele está trazendo na memória desse sujeito, né,
uma forma de viver a periferia, e a partir dessa forma de viver a periferia, como é que a cidade se apresenta para eles. Isso é uma forma de fazer educação antirracista. Existem várias formas. Várias. Essa é a forma que eu encontrei de fazer educação antirracista. Ou seja, a gente não está falando, como dizem as pessoas, abre aspas, só de negros, fecha aspas. A gente está falando da estrutura do nosso país, em que nós somos a maioria, né? E por sermos a maioria, temos que estar de forma protagonista dentro desses debates. Quer falar da Mayura aí? A Mayura, ela mandou uma pergunta aqui. O que tu pensa sobre uma escola para pessoas pretas? Uma escola afrocentrada. Isso. Uma escola afrocentrada é uma escola, o nome está dizendo, né? Afrocentrada. Uma escola afrocentrada, gente. Olha a pergunta que eu vou dizer para vocês. Existe colégio israelita? Não existe? Sim. Não existe colégio adventista? Sim, também. Né? Sabia que Porto Alegre tem escola de cunho evangélico? E também a gente paga imposto do dinheiro público, escola de cunho evangélico? Sabia disso, né? Sim. Por que a educação, por que uma escola afrocentrada é problema? Por que quando a gente fala de uma escola afrocentrada, ai meu Deus, racismo inverso? Não pode ter, né? Eu já questionei sobre isso também. Né? Então, Mayura, imagina a gente ter uma escola afrocentrada. Que bacana, né? Afrocentrada. Currículo, modos de ser, modos de viver, modos de fazer. Isso é a cor da cultura, né? O programa Cor da Cultura explicava isso para nós, né? O currículo não é só um conjunto de temas e conteúdos. O currículo é as formas de viver, as formas de ser, as formas de fazer, a produção cultural, a identidade, né? Uma escola afrocentrada é isso, né? A escola afrocentrada, os alunos vão aprender questões relacionadas ao mundo inteiro, só que em lugar de fazer, como sempre se faz na escola que a gente tem, o cara aprende Revolução Industrial, 1750, os ingleses fizeram a Revolução Industrial e transformaram o mundo a partir da invenção da máquina. Parabéns para os ingleses. Mas não fala da colonialidade, do colonialismo, do que os ingleses fizeram nas Américas, do que os ingleses fizeram na Austrália, do que os ingleses fizeram no Oriente. Não fala. Parece que o protagonismo é todo inglês. Né? E aí a Revolução Industrial, lá de 1750, ou se não, a Revolução Francesa, 1789, e não se fala do Haiti, que foi o primeiro país da América a abolir a escravidão. Não se fala das lutas do Haiti. Né? Não se fala de como que a experiência do Haiti traz para o Brasil uma experiência de luta e conquista antirracista. Né? Mas a escola afrocentrada causa tumulto nas ideias. Mas escola israelita, escola de cunho evangélico, escola de adventista, é tranquilo, né? Parece que é tranquilo. E isso é mais uma face de como o racismo ele vai se dando, se naturalizando no imaginário social. Sempre que nós negros levantamos a bandeira antirracista, sempre tem um para dizer que isso eu discordo, isso é racismo reverso. Aí eu digo assim, beleza, vai estudar. Vai estudar, né, e depois a gente conversa sobre isso. Mas até porque o avanço que a gente está hoje, né, com a tecnologia da internet, que a gente consegue acessar livros, histórias direto e reto, né? Então, para mim, eu acho que se tivesse uma escola afrocentrada seria ótimo, né? Seria ótimo que a gente ia poder conversar muita coisa e ali eu acho que ia desencabeçar muita coisa também, né? Até pelo amor próprio, inúmeras coisas ia ser feita ali. E com esse avanço que a gente tem na internet hoje, que a gente está desconstruindo aos poucos, que isso que a gente está fazendo, o que tu está falando aí durante o programa é uma desconstrução, né? Porque a gente costuma, às vezes, conversar também entre... Quando a gente está tomando uma cerveja, alguma coisa assim, é uma coisa que, para eles, incomoda muito, né? Que no momento que, querendo ou não, a gente está começando a quebrar o sistema, né? Vamos dar nome aos bois. Para os racistas, incomoda muito. Com certeza. Chamando o professor Lourenço Cardoso. Para a branquitude, a crítica incomoda muito.
para a Sim. branquitude crítica, né, para esse sujeito branco que pensa seu privilégio, ele sabe que uma escola afrocentrada é um programa muito ousado para a educação brasileira. Por isso, Dudu, que aí a gente entra de novo lá na... Eu tenho que fazer esse contexto, né? Porque é coisa de professor fazer contexto, né? Sim. Tem que fazer esse debate, porque, ao fim e ao cabo, a educação das relações étnico-raciais, a educação antirracista, é a reeducação das relações dos diferentes grupos que compõem o Brasil, né? É descolonizar a relação que a gente tem com os demais. É entender os grupos na sua alteridade e na sua diversidade. É entender que não existe um grupo melhor nem um grupo pior, né? Porém, também é entender que o racismo é um sistema de poder, e sendo um sistema de poder, essa forma de educação ela vai causar, né, debates muito progressistas, debates reacionários, porque não é interesse do poder em que os demais grupos possam fazer parte do poder, né? Essa é a grande questão. E no Quilomboja, como é que a gente faz isso? A gente discute no Quilomboja a educação antirracista a partir de 3 questões: do território, do bairro, da identidade dos alunos, de como é que os alunos se veem no mundo que eles vivem, as suas expectativas, as suas experiências, e de como que o bairro se insere na cidade. Então a gente faz esse debate. Como é que a gente faz esse debate? A gente pesquisa pessoas no bairro, pergunta sobre a história das pessoas no bairro, a história do bairro, a história da cidade. A gente faz pesquisa no arquivo público, nós lemos livros, nós assistimos vídeos, nós chamamos pessoas para conversar conosco, né? Pessoas que têm especialistas em determinado assunto. E aí, no trabalho que eu fiz, a pergunta era o seguinte, né? Como que os estigmas raciais do território afetam a identidade dos estudantes? E a partir disso, como a geografia pode tratar dessas questões? O que eu queria dizer com isso? Eu percebia que existia uma internalização do racismo nas crianças, nos alunos, mas eu também entendia que a forma como a gente enxerga determinados lugares periféricos da cidade, eles atuam como efeito do racismo, né? Eles atuam como efeito de ampliar aquela visão distorcida que a gurizada tem sobre eles mesmos. Então, a partir daí, eu tive que desenvolver, junto com os alunos, mecanismos para a gente pensar essas questões. E o Quilomboja já faz esse debate, né? O Quilomboja já vai trazer uma leitura de cidade de Porto Alegre a partir dessas experiências. Eu tenho aqui um comentário da Ina, ela deixou uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu... A Ina é aluna do Direito da URGS, né? Isso, a Ina Machado, beijo, Ina, tá acompanhando aqui, agora não estou conseguindo baixar aqui, mas nós temos ainda 6 minutos para encerrar esse programa de hoje, que tá bacana, o pessoal tá vindo bastante aí, fazendo perguntas, questionando. A Ina pergunta assim, ó, tu acredita que conseguiremos alcançar efetividade da 10.639 num contexto de, inclusive, dar visibilidade a outros pontos de vista da história? Temos 5 minutos para encerrar. Você é rapidão nessa... Ina, eu sou professor, eu acredito na escola pública. Eu acredito nos professores. Mas a gente precisa mudar a estrutura da escola e a gente precisa mudar a forma como a gente faz educação com os nossos alunos. É isso que eu acredito. Considerações finais, Bruno? Quer deixar aí tuas redes sociais? Agradecer o pessoal aí que está mandando pergunta, o pessoal que está participando bastante, Fernando Oliveira, Fábio Castilho, que teve semana passada, Isabete Almeida também. Deixando um abraço para todos vocês aí que estão curtindo. Compartilha aí, passa para geral. Compartilha bastante esse programa aí, que vai para bastante pessoas aí que possam assistir. Considerações finais aí, Bruno? Algum recado, algum abraço? Tá, beleza. Eu quero só ler um parágrafo que a professora Petronilha, né? A professora Petronilha, eu tenho... Que alegria de viver num mundo, num tempo e no espaço que ela também vive. Assim, sabe? Eu tenho uma admiração extrema por ela. Por toda a construção intelectual dessa mulher, né? E acredito que ser relatora da Lei 10.639, no contexto em que ela foi, não deve ter sido um
experiência positiva para a saúde mental. Mas olha que ela vai escrever o seguinte, assim, a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros e demais grupos sociais, trocas de conhecimento e quebra de desconfiança para um projeto comum. Quebra de desconfiança. Olha que importante isso, quebra de desconfiança. Né? É um meio privilegiado para se pensar reconhecimento e valorização das identidades que compõem o Brasil, a garantia dos direitos dos cidadãos e a valorização das raízes africanas, indígenas, europeias, asiáticas, ciganas e demais grupos que compõem a formação do território nacional. É isso que ela vai dizer que é a educação das relações étnico-raciais. O que o Quilomboja, o que é a experiência do Quilomboja, né? Dos nossos alunos da periferia de Porto Alegre, de um bairro que tem uma história com a cidade, de um bairro que tem uma história com racismo no espaço urbano, mas de um bairro que tem uma história muito rica do ponto de vista da luta contra a questão do racismo. O que as crianças dizem, né? Que elas aprenderam a se educar. Né? Tem uma frase muito bacana que eu gosto de sempre de dizer, que é a de um menino branco. Eu era racista, mas o professor ensinou coisas que eu não sabia. Mostra mais uma vez que racismo, gente, não é doença, né? Não é de caráter. Racismo é uma questão de aprendizado. As pessoas aprendem a ser racistas. A educação das relações étnico-raciais é para a pessoa aprender a não ser racista. A educação das relações étnico-raciais é para a pessoa aprender uma outra forma de lidar, de viver e de conviver na sociedade. A educação das relações étnico-raciais, segundo o Quilomboja, né, e é uma frase da Thaísa, que eu gosto muito, né, ela quebra o espelho que erra a nossa imagem. Antes da gente inventar, construir o Quilomboja, os alunos diziam que tinha uma imagem quebrada, uma imagem errada sobre eles, né? Então hoje eles têm uma outra imagem mais positiva. Uhum. E o que a gente consegue perceber também, trabalhando com educação antirracista nas escolas, é que ela permite que os alunos construam novas referências sobre si mesmos. Ou seja, a gente desloca a construção do indivíduo negro no racismo para a construção do indivíduo negro para além do racismo. Né? Ou seja, o racismo ele distorce, mas ao mesmo tempo a gente consegue, dentro das brechas, a gente tem muitas referências, muitos parâmetros para fazer um debate antirracista. Muito obrigado, Dudu. Desculpa se eu me alonguei, né? Mas faz parte. Não, capaz. Show de bola, não. Estamos dentro aqui. Desde já te agradecer também. Muito obrigado a todos aí que participaram aqui do programa também, mandando perguntas. Pessoal mandando aqui um salve pro Bruno, bastante pessoas. Compartilha aí para geral isso aí. Compartilha para geral. Depois o programa vai subir no YouTube também. Quem puder se inscrever no YouTube para dar um apoio aqui pro Papo Franco RS, agradeço. Baixar o aplicativo também da Rádio Reação para poder curtir o Papo Franco no dia que não puder ver pelo Facebook, curte ali pelo aplicativo da rádio. Alô, Celo DJ. Alô, Dudu. Tô na área, tô aqui. Mais uma vez te agradecer pelo espaço aí também, Celo DJ, pra gente estar fazendo o Papo Franco RS. Fica aqui o meu agradecimento ao Bruno, agradecimento ao Celo e a todos que curtiram aí. E semana que vem, que é semana que é o 13 de maio, vai ter uma pauta muito interessante também que vale a pena vocês curtir lá. Então, valeu, pessoal, Papo Franco RS, até segunda-feira que vem. Contigo aí, Celo. Valeu, Dudu, um abraço aí. Já estamos de volta. Daqui a pouco, você vai ouvir. Provou do negão, não teve jeito. Negão quando pega, faz direito. Que viciou. Cora Groove, Léo Santana te convoca pra raçar.